Este é o lugar onde templos antigos aparecem em milhões de cartões postais, mas também onde mulheres deixam seus quartos alugados antes mesmo do amanhecer para costurar roupas destinadas ao restante do mundo. Elas podem passar o dia inteiro produzindo vestidos curtos vendidos em shopping centers internacionais. No entanto, em seu próprio país, a maneira como as mulheres se vestem já se tornou tema de um polêmico projeto de lei. Há apenas algumas ruas das praias, cassinos e hotéis iluminados, existem complexos fechados, cercados por portões de ferro, câmeras de vigilância e seguranças particulares. Eles não são territórios autônomos no mapa, mas lá dentro existe um mundo quase separado, onde algumas pessoas são mantidas contra a vontade e forçadas a trabalhar para redes de golpes. Nos arredores das cidades, há famílias que vivem ao lado de olarias porque ainda não conseguiram quitar suas dívidas. No lago Tonlé Sap, crianças crescem cercadas por uma imensidão de água, mas a água potável precisa ser comprada em galões. E em muitas regiões rurais, um único passo no lugar errado ainda pode tocar os vestígios de uma guerra que terminou há várias décadas. Estes não são vários países diferentes. Tudo isso existe ao mesmo tempo no Camboja. E essa é apenas a parte visível da história. Vamos atravessar as imagens promocionais para enxergar a vida real que existe por trás delas. Parte 1. Mulheres costuram roupas para o mundo, mas são julgadas pela forma como se vestem. Elas podem passar o dia inteiro costurando vestidos curtos que serão exportados para o mundo. Mas, em seu próprio país, um projeto de lei chegou a propor restrições às mulheres que usassem roupas consideradas curtas ou reveladoras demais. Antes mesmo de o dia clarear completamente, as ruas nos arredores de Phnom Penh e das províncias industriais já estão lotadas de veículos transportando trabalhadores. Na carroceria desses caminhões, milhares de jovens mulheres deixam quartos alugados apertados para iniciar turnos que duram muitas horas. Em 2025, o setor de vestuário, calçados e artigos de viagem do Camboja empregava mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 3/4 delas mulheres. A maioria não trabalha apenas para sustentar a si mesma. O salário também precisa cobrir o aluguel, a alimentação, as dívidas e o dinheiro enviado para suas cidades de origem, a fim de sustentar pais idosos ou filhos pequenos. Fora das fábricas, há também mulheres que trabalham em karaokês, beer gardens, cassinos e casas de massagem. Nem todas atuam na prostituição, mas frequentemente são tratadas como se atuassem e enfrentam assédio, violência, pressão para consumir álcool e dificuldades para acessar serviços de saúde. Em 2020, um polêmico projeto de lei de ordem pública propôs restringir roupas femininas consideradas prejudiciais às tradições e à dignidade nacional. Organizações da sociedade civil temeram que essa medida legalizasse o controle sobre o corpo das mulheres e reforçasse a mentalidade de culpar as vítimas. Esse projeto não deve ser confundido com uma proibição atualmente em vigor em todo o país. Uma mulher pobre é realmente livre para escolher sua profissão e a forma como se veste, quando atrás dela existem o aluguel, os filhos pequenos e a dívida de toda a família? Mas o controle sobre as pessoas no Camboja não aparece apenas nas normas impostas às mulheres. Atrás dos muros altos de algumas cidades, há pessoas que nem sequer podem decidir quando têm permissão para sair. Parte 2. As zonas autônomas que não aparecem no mapa. Do lado de fora, há cassinos, hotéis e escritórios iluminados durante toda a noite. Do lado de dentro, existem dormitórios, restaurantes, lojas, câmeras de vigilância e uma força de segurança própria. Tudo se parece com uma cidade em miniatura, exceto pelo fato de que algumas pessoas que vivem ali não podem sair livremente.
Complexos como esses já foram encontrados em Sihanoukville, Poipet, Bavet e em várias regiões fronteiriças do Camboja. Eles não são zonas autônomas reconhecidas legalmente, mas geralmente cassinos, hotéis ou empreendimentos imobiliários fechados que funcionam de maneira quase isolada das comunidades ao redor. Segundo o UNODC, zonas econômicas especiais, cassinos e áreas de fronteira tornaram-se ambientes favoráveis ao crescimento de redes transnacionais de golpes. As vítimas vêm de vários países e são atraídas por anúncios de emprego nas áreas de tecnologia, atendimento ao cliente ou vendas, com salários aparentemente atraentes. No entanto, depois de chegarem ao local, algumas têm seus passaportes confiscados, são trancadas nos complexos, espancadas ou ameaçadas quando não cumprem as metas de fraude. Em 2025, a Anistia Internacional afirmou ter identificado pelo menos 53 complexos com indícios de tráfico de pessoas, trabalho forçado, privação de liberdade ou tortura. Em junho de 2026, a organização avaliou que a maioria desses locais ainda não havia sido completamente desmantelada. Enquanto isso, as autoridades cambojanas afirmaram ter lançado uma operação em todo o país, fechado diversas instalações, realizado prisões e deportado milhares de estrangeiros envolvidos. O mais assustador é que a linha entre criminoso e vítima às vezes está diante da mesma tela de computador. A pessoa que envia mensagens para roubar o dinheiro de outras pode também estar sendo mantida em cativeiro e obrigada a fazer isso. Muros altos podem manter pessoas presas por meio de seguranças e violência. Mas, nos arredores de Phnom Penh, há famílias aprisionadas por algo ainda mais invisível. Uma dívida que nunca termina. Parte 3. As olarias onde a dívida vive junto com toda a família. Os tijolos usados para construir hotéis e arranha-céus no Camboja não são queimados apenas com lenha, carvão ou retalhos de tecido. Em algumas olarias, eles também são produzidos com o trabalho de famílias inteiras presas às dívidas. Ao lado dos fornos em brasa, existem moradias improvisadas cobertas por poeira e terra. Os adultos retiram a argila, operam máquinas de prensagem e carregam tijolos sob um calor sufocante. As crianças vivem dentro do próprio terreno da fábrica, brincando perto de pilhas de tijolos e máquinas perigosas. Algumas também precisam trabalhar para ajudar a aumentar a renda da família. Investigações realizadas em Phnom Penh e na província de Kandal continuam registrando casos de servidão por dívida, trabalho infantil e condições de trabalho prejudiciais à saúde nesse setor. Muitas dessas famílias eram originalmente agricultoras. Depois de uma colheita perdida, uma enchente, uma seca ou despesas médicas inesperadas, elas pediram dinheiro emprestado, mas não conseguiram pagar. O proprietário da olaria pode quitar a dívida antiga e transformá-la em um novo adiantamento. Em troca, toda a família passa a viver na olaria e trabalha até que a dívida seja paga. No entanto, quando a chuva interrompe a produção, a renda desaparece, enquanto a alimentação e os medicamentos ainda precisam ser comprados com novos empréstimos. Assim, a dívida pode se prolongar por muitos anos. Algumas olarias também queimam resíduos da indústria de confecção como combustível. Segundo a Licado, a fumaça produzida por esse material está associada a sintomas como dores de cabeça e doenças respiratórias entre os trabalhadores e seus filhos. Quanto mais altas as cidades crescem, maior é a procura por tijolos. Mas aqueles que produzem cada uma dessas peças talvez nunca consigam economizar o suficiente para construir uma casa segura para si mesmos. No entanto, o dono da olaria não é a única pessoa capaz de aprisionar o futuro de uma família. Em muitas aldeias, tudo começa com um empréstimo anunciado como uma saída da pobreza. Parte 4.
O pequeno empréstimo e o preço de um pedaço de terra. Um empréstimo de alguns milhares de dólares pode ajudar uma família a comprar um trator, pagar um tratamento médico ou consertar o telhado da casa. Mas, quando a colheita fracassa, a própria terra usada como garantia pode ser a primeira coisa a desaparecer. As microfinanças se desenvolveram no Camboja com o objetivo de levar crédito às pessoas pobres que tinham dificuldade para acessar os bancos tradicionais. Graças a isso, muitas famílias que antes precisavam recorrer a agiotas ou credores informais passaram a conseguir empréstimos de longo prazo com juros mais baixos. No entanto, juntamente com esses benefícios, o volume de crédito e o valor médio dos empréstimos também cresceram rapidamente. O Banco Mundial considera que o Camboja se tornou um dos mercados de microfinanças mais endividados do mundo, onde muitos empréstimos são garantidos por terras e, às vezes, chegam perto ou até ultrapassam a renda anual de uma família. Quando a renda diminui, a dívida não desaparece. Uma família pode vender uma vaca para pagar a primeira parcela, reduzir a quantidade de comida para pagar a seguinte, pedir dinheiro emprestado em outro lugar para quitar a dívida anterior e depois tirar os filhos da escola ou enviá-los para trabalhar na Tailândia. No fim, o único bem restante pode ser justamente o campo que garante sua sobrevivência. Em algumas comunidades indígenas do nordeste do Camboja, as barreiras linguísticas tornam o problema ainda mais grave. A Human Rights Watch documentou casos de muitos tomadores de empréstimos que não conseguiam ler os contratos escritos em Khmer, enquanto suas terras agrícolas ou documentos de propriedade eram usados como garantia. O endividamento excessivo levou famílias a reduzir o número de refeições, retirar crianças da escola e vender terras sob a pressão das cobranças. Nem todo empréstimo de microfinanças causa prejuízos. O perigo surge quando a pessoa recebe uma quantia acima de sua capacidade de pagamento, não compreende completamente as condições e precisa colocar em risco um bem essencial para sua sobrevivência. E quando uma família já não possui nenhum bem para vender, o próximo elemento incluído no cálculo da dívida pode ser justamente o tempo que seus filhos deveriam passar na escola. Parte 5. Quando a sala de aula perde para as dívidas. Uma criança nem sempre abandona a escola porque não gosta de estudar. Às vezes, ela deixa de frequentar as aulas simplesmente porque a família precisa de mais uma pessoa para vender mercadorias, cuidar dos irmãos menores, pescar ou trabalhar como diarista. Enquanto seus amigos carregam mochilas para a escola, algumas crianças já estão diante de bancas próximas a pontos turísticos, acompanhando os pais até o campo, saindo em barcos de pesca ou recolhendo materiais recicláveis. Em algumas regiões, elas também aparecem em atividades perigosas, como o trabalho em olarias. Normalmente, essa não é uma escolha das crianças, mas a maneira encontrada por uma família sem dinheiro para sobreviver por mais um dia. Em 2023, o Camboja tinha cerca de 3 milhões de crianças em idade escolar, mas quase 300 mil não frequentavam a escola. Em 2024, a taxa de abandono no ensino secundário básico ainda era de 15,5%. A pobreza é uma das principais causas, mas não é a única. A escola pode ficar longe demais. Os custos de transporte podem se transformar em um peso. Crianças indígenas enfrentam barreiras linguísticas e algumas famílias acreditam que começar a trabalhar cedo é mais prático do que continuar estudando. As meninas geralmente assumem uma parcela maior das tarefas domésticas e da responsabilidade de cuidar dos irmãos menores. Quando as escolas não têm água potável, banheiros seguros ou condições adequadas para a higiene menstrual, elas tendem a faltar com mais frequência e, aos poucos, podem abandonar completamente a sala de aula. O Camboja está promovendo campanhas contra a evasão escolar, além de oferecer bolsas de estudo e auxílio financeiro a estudantes de famílias pobres. No entanto, perder apenas alguns anos de estudo
pode reduzir as opções profissionais de uma criança durante todo o restante de sua vida. Mas algumas crianças não precisam deixar sua terra natal para viver em condições difíceis. Isso acontece porque suas casas já estão localizadas no meio de uma imensa extensão de água. Um lugar onde há água por toda parte, mas onde encontrar água limpa não é nada fácil. Parte 6. Viver no meio do lago, mas precisar comprar água em galões. Há água ao redor da casa. Há água debaixo do chão. Até para ir à escola é preciso atravessar a água. Mas, para ter água potável segura, algumas famílias ainda precisam comprar cada galão transportado do continente. Nas aldeias flutuantes e nas comunidades de casas sobre palafitas ao redor do lago Tonlé Sap, quase todas as atividades dependem do ritmo das águas. Casas, lojas, escolas e barcos de pesca mudam de posição conforme as estações. As crianças podem remar sozinhas em pequenas embarcações até a escola, enquanto os adultos começam o dia verificando as redes e procurando os lugares onde ainda há peixes. No entanto, o lago ao mesmo tempo sustenta a vida e guarda inúmeros riscos. O Unicef registrou em uma comunidade flutuante que os moradores usavam a água do lago para tomar banho e realizar as tarefas domésticas, enquanto a água potável precisava ser levada do continente em galões de 20 litros. Para uma família cuja renda depende de cada lançamento da rede, até mesmo o dinheiro para comprar água limpa se torna uma despesa que precisa ser calculada diariamente. Os estoques de peixes também estão cada vez mais imprevisíveis. Nos anos em que o nível do rio Mekong fica baixo, a reversão do fluxo de água para o Tonlé Sap pode acontecer mais tarde ou com menor intensidade, afetando a reprodução dos peixes e a quantidade capturada. Secas, mudanças hidrológicas e a pressão da pesca tornam a subsistência dos pequenos pescadores ainda mais vulnerável. As crianças da região também enfrentam riscos de afogamento, doenças relacionadas à água e dificuldades para chegar à escola ou ao hospital de barco. O Unicef estima que cerca de 1,9 milhão de crianças cambojanas vivem em comunas com risco climático alto ou muito alto, e a região do Tonlé Sap está entre as áreas mais vulneráveis. Para os turistas, uma aldeia flutuante pode parecer uma experiência única. Para os moradores, a água é ao mesmo tempo estrada, local de trabalho e fonte de alimento, mas também algo capaz de tirar sua saúde, sua renda e seu futuro. Ao deixar as águas e avançar pelo interior rural, os moradores enfrentam outro perigo. Ele permanece imóvel sob o solo, não produz nenhum som e pode estar esperando ali há várias décadas. Parte 7. A guerra terminou, mas os campos minados permanecem. Um campo pode parecer completamente normal, mas, para um agricultor cambojano, uma pequena área de terra ainda não inspecionada pode representar a fronteira entre uma boa colheita e um acidente capaz de mudar a vida de toda a família. Depois de várias décadas de guerra, minas terrestres e artefatos explosivos não detonados continuam espalhados por muitas regiões rurais, principalmente no noroeste do país. Eles não provocam apenas mortes e ferimentos. Uma placa de advertência no meio de um campo pode impedir que os moradores cultivem a terra, recolham lenha, abram estradas ou deixem as crianças brincar perto de casa. Assim, mesmo tendo terminado há muito tempo, a guerra ainda determina até onde as pessoas podem caminhar e como podem utilizar suas próprias terras. O trabalho de desminagem avança lentamente e exige precisão a cada passo. Os profissionais dividem o terreno em pequenos quadrantes e usam detectores e instrumentos especializados para localizar objetos suspeitos. Um pequeno erro pode custar uma vida. Ao lado deles também trabalham os chamados Hero Rats, ratos gigantes africanos treinados para identificar o cheiro de explosivos.
Eles sinalizam os locais suspeitos, enquanto especialistas humanos ficam responsáveis por verificar e destruir os artefatos perigosos. Em 2025, a Apopo continuou enviando novos animais treinados para apoiar as operações em Siem Reap, Battambang e Preah Vihear. O Camboja já liberou enormes extensões de terra, mas a missão ainda não foi concluída. O prazo oficial para eliminar as áreas restantes contaminadas por minas antipessoais foi prorrogado até 31 de dezembro de 2030. Quando um campo é declarado seguro, os moradores não ficam apenas livres do risco de morte. Eles podem plantar arroz, construir casas, abrir estradas e mandar os filhos para a escola sem precisar examinar cada passo. Mas nem todas as famílias que perdem suas terras no Camboja as perdem por causa das minas. Perto do monumento mais famoso do país, algumas pessoas precisam deixar o lugar onde seus antepassados viveram para proteger um patrimônio destinado ao mundo inteiro. Parte 8. Angkor é protegido, mas para onde os moradores são levados? Todas as manhãs, veículos transportando turistas seguem em direção a Angkor Wat. Nos últimos anos, porém, muitas famílias que viviam ao redor da área histórica seguiram no sentido oposto, rumo a Rung Taek e Peak Sneng, dois locais de reassentamento situados a mais de 30 minutos de carro de Angkor. As autoridades cambojanas afirmam que muitas famílias construíram ilegalmente dentro da área protegida e descrevem o programa de transferência como voluntário, destinado a preservar o patrimônio e, ao mesmo tempo, fornecer terrenos e uma nova infraestrutura. No entanto, após entrevistar famílias afetadas, a Anistia Internacional informou que algumas pessoas sofreram pressão para sair, não foram devidamente consultadas ou não receberam uma compensação adequada. No novo local, cada família precisa reconstruir sua casa praticamente do zero. Pessoas que antes vendiam comida, dirigiam tuk-tuks, recolhiam materiais recicláveis ou prestavam serviços nos arredores de Angkor, agora vivem longe do fluxo de turistas. Os custos de compra de materiais, construção de banheiros e manutenção da vida diária podem obrigá-las a contrair novas dívidas. Pesquisas realizadas em 2023 e 2024 também registraram a falta de estradas completas, sistemas de drenagem e água encanada em algumas áreas, embora os investimentos e as melhorias de infraestrutura tenham continuado. A Unesco afirmou que a decisão de reassentar os moradores não foi tomada a pedido da organização e que nunca solicitou a remoção das comunidades locais de Angkor. Posteriormente, os órgãos de preservação continuaram pedindo apoio aos meios de subsistência e melhores condições de vida para as famílias reassentadas. A questão não é se Angkor deve ou não ser protegido. A questão não é se as famílias pobres precisam pagar a maior parte do preço pela preservação de um patrimônio admirado pelo mundo inteiro. Em Angkor, a terra é protegida por seu valor histórico. Mas no nordeste do Camboja, florestas ligadas à história e às crenças espirituais dos povos indígenas podem desaparecer antes que as comunidades consigam receber seus títulos de propriedade. Vou verificar novamente o funcionamento da propriedade coletiva da terra, a pressão causada pelas dívidas de microfinanças e os programas de subsistência destinados às comunidades indígenas do Nordeste do Camboja, para depois transformar essas informações em uma sessão de aproximadamente 250 palavras. Parte 9. A floresta é dos povos indígenas, mas os documentos estão em nome de outros. Para uma empresa, uma floresta pode significar madeira, borracha ou terras destinadas a plantações industriais. Mas, para o povo Bunong, em Mondulkiri, ou para o povo Kreong, em Ratanakiri, ela também é fonte de alimento, cemitério, local de cerimônias e memória de toda uma linhagem familiar. Todas as manhãs, os moradores podem entrar na floresta para recolher mel,
colher vegetais, procurar plantas medicinais ou verificar suas áreas de cultivo. As crianças crescem aprendendo o nome de cada riacho, de cada floresta sagrada e das histórias transmitidas nas línguas indígenas. Por isso, quando a floresta desaparece, essas comunidades não perdem apenas sua renda, elas também perdem parte de sua cultura e a capacidade de transmitir seu modo de vida às próximas gerações. A Lei de Terras do Camboja reconhece o direito das comunidades indígenas à propriedade coletiva da terra. No entanto, o processo de registro passa por várias etapas e exige mapas, documentos jurídicos e o reconhecimento de diversos órgãos governamentais. Durante o período de espera, as terras podem sofrer pressão da exploração madeireira, da abertura de estradas, das plantações e do mercado imobiliário. As dívidas de microfinanças tornam a situação ainda mais complexa. A Human Rights Watch documentou casos de indígenas que contraíram empréstimos sem compreender plenamente os contratos escritos em Khmer e depois precisaram reduzir o número de refeições, migrar para trabalhar longe de casa ou vender suas terras para pagar as dívidas. Apesar disso, mudanças positivas continuam acontecendo. Programas em Mondulkiri e Ratanakiri têm ajudado jovens a aprender técnicas agrícolas, processamento de alimentos e formas de criar empregos dentro das próprias aldeias, reduzindo a dependência da venda de terras ou da exploração da floresta. O desenvolvimento não precisa significar que as comunidades indígenas abandonem suas terras e seu direito de decidir o próprio futuro. As florestas que encolhem em regiões remotas podem parecer desconectadas dos arranha-céus de Phnom Penh. Mas, na realidade, ambas fazem parte da mesma história. A terra está cada vez mais valiosa, enquanto as pessoas sem documentos de propriedade são cada vez mais facilmente empurradas para fora. Parte 10. Phnom Penh cresce para o alto, enquanto os pobres são empurrados para as margens. De um lado estão guindastes, condomínios e novos centros comerciais. A pouca distância dali, casas de madeira se erguem sobre estacas junto a canais cheios de lixo, onde os moradores não sabem quando a terra sob seus pés será entregue a outro projeto. Phnom Penh está mudando rapidamente. Novas estradas, hotéis e arranha-céus mostram que o desenvolvimento é real, criando empregos e melhorando o padrão de vida de muitas pessoas. Mas, nas comunidades pobres localizadas às margens de rios, ferrovias, lagos e áreas alagadas, o futuro é medido por outra pergunta: por quanto tempo suas famílias ainda poderão permanecer ali? Uma pesquisa publicada em 2024, realizada em 11 comunidades urbanas pobres e envolvendo 884 famílias, com quase 3.800 pessoas, mostrou que muitos moradores temiam ser removidos porque as áreas onde viviam haviam sido classificadas como terras públicas ou estatais. Mesmo depois de construir suas casas e viver ali durante muitos anos, a ausência de documentos claros significa que o direito de permanecer continua extremamente frágil. Enquanto isso, muitos lagos e áreas úmidas estão sendo aterrados para dar lugar a conjuntos residenciais, fábricas e centros comerciais. Esse processo não apenas elimina os locais onde pessoas pobres pescam, cultivam vegetais e garantem sua sobrevivência, mas também reduz a capacidade natural de armazenamento de água, fazendo com que o risco de enchentes seja transferido para bairros menos protegidos. Quando são reassentados nas periferias, os moradores podem receber terrenos ou indenizações, mas não é fácil substituir os clientes, os empregos, as escolas e os hospitais que antes ficavam perto de suas casas. Estudos das Nações Unidas alertam que reassentamentos sem meios de subsistência sustentáveis podem tornar ainda mais difícil a recuperação das famílias pobres.
operárias da indústria têxtil, trabalhadores de olarias, vendedores ambulantes e famílias endividadas ajudam a construir a cidade. No entanto, geralmente são justamente aqueles que têm menos poder para decidir qual será a forma dessa cidade. O Camboja não carece de desenvolvimento. O que ainda falta é garantir que o preço desse desenvolvimento não recaia sempre sobre aqueles que têm menos dinheiro e menos voz. E ao olhar para toda essa jornada, a maior pergunta já não é se o Camboja está mudando. A pergunta é: para quem o país está mudando? E quem está sendo obrigado a ceder espaço para que essa transformação aconteça? O Camboja não pode ser compreendido apenas por Angkor Wat, pelos resorts à beira-mar, pelos cassinos iluminados ou pelas ruas onde cada vez mais arranha-céus estão surgindo. Por trás dessas imagens estão as operárias da indústria de confecção que enviam parte de seus salários para suas famílias no interior, as famílias que vivem ao lado de olarias porque suas dívidas ainda não terminaram, as crianças obrigadas a escolher entre a sala de aula e a necessidade de ganhar uma renda extra, além das comunidades que tentam preservar suas terras, suas florestas e o modo de vida de seus antepassados. Os complexos de golpes, os campos minados, as aldeias flutuantes sem água limpa e as áreas de reassentamento não representam todo o Camboja, mas são partes reais do país. E, se olharmos apenas para os belos templos, as praias acessíveis ou a velocidade com que as cidades estão sendo construídas, nunca compreenderemos plenamente esta nação. O que mais merece ser lembrado não são apenas as dificuldades, é também a maneira como as pessoas continuam se adaptando, trabalhando, criando seus filhos e procurando caminhos para transformar suas vidas, mesmo quando suas escolhas são limitadas pela pobreza, pelas dívidas e pela desigualdade. Até que ponto um país pode ser chamado de desenvolvido se aqueles que constroem casas, costuram roupas, pescam alimentos e trabalham para o turismo continuam sendo os mais vulneráveis a perder suas casas, suas terras e seu futuro? Qual história desta jornada de hoje mais fez você refletir? Deixe sua opinião nos comentários. E, se você quiser continuar descobrindo a vida real por trás das belas imagens dos países ao redor do mundo, inscreva-se no canal e acompanhe-nos nas próximas jornadas.